Quero dar boa noite para todo mundo que está aí no chat, que está chegando. Boa noite para o Wagner e para o Cris, já agradecendo aos dois pelo convite, né, para estar aqui e participar de mais um momento da nossa formação. Boa noite para a Luziele, para a Ed, para a Fábio, que também estão aí nos bastidores, para os nossos monitores maravilhosos que viabilizam os corres mais de última hora que a gente atribui. Então, obrigada também aí para as nossas monitoras. Bom, hoje a gente está começando, né, o terceiro módulo já, o penúltimo módulo do nosso curso, Racismo Estrutural e Política de Assistência Social. Cada módulo a gente fica mais feliz, assim, né, pela possibilidade de discussão e também por ver um projeto que já é um sucesso, assim, de a gente conseguir realizar em tempos tão difíceis, né, como esse que a gente está vivendo, mas é em tempos difíceis mesmo que a gente tem que debater os assuntos mais necessários, né, então esse com certeza é um deles, e só para situar um pouco também o Wagner e o Cris, a gente já teve um módulo que foi sobre racismo estrutural e formação socio-histórica brasileira, né, que fui eu quem ministrou, inclusive. A gente teve o último módulo que foi sobre branquitude e branqueamento no Brasil, com a professora Lia Weiner Schuckmann. E hoje a gente tem o módulo de questão racial e questão indígena, né, uma das primeiras coisas que a gente pensou nesse curso foi debater, né, num módulo específico, a questão indígena, que muitas vezes no debate sobre questão racial fica, né, escondido, fica como algo que não tem a centralidade que deveria ter, e a gente entende que é necessário, né, mais do que nunca, a gente pautar na luta antirracista os povos indígenas, né, que também foram racializados pelo processo de colonização, que também estão inseridos numa sociedade, né, racializada, comandada pela branquitude, pelo eurocentrismo e por todas as perspectivas colonialistas que perpassam a nossa vida como um todo, que perpassam, né, os nossos ambientes de trabalho, que perpassam todas as políticas, inclusive a assistência social. Então, pautar esse debate é fundamental para a gente pautar, de fato, a luta antirracista na sua complexidade, na multiplicidade de debates, né, que ela engloba. Eu nem vou me delongar muito, eu já vou passar a palavra para os nossos convidados. Antes eu só quero apresentar, né, quem são os nossos convidados, depois eles podem complementar, evidentemente. Então, primeiro a gente tem o Cris Tupã, o Cris é assistente social, é liderança Guarani da aldeia Pirarupá, tem mestrado em serviço social e atualmente faz doutorado no programa de pós-graduação em serviço social da UFSC. O Cris coordenou o projeto de uso de novas tecnologias para informação e comunicação do Ministério das Comunicações e articulação dos povos indígenas no Brasil, e o Cris também foi representante do povo Guarani na ONU no ano de 2016, nosso querido Cris Tupã. E temos também o professor Wagner do Amaral. O professor Wagner, ele tem graduação em serviço social pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em educação pela Universidade Federal do Paraná, tem 2 pós-doutorados em estudos interculturais e um em educação. Atualmente é professor do Departamento de Serviço Social e docente pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina. Possui experiência na área de educação, políticas educacionais no Brasil, educação popular, alfabetização de jovens e adultos, educação escolar indígena, educação superior indígena, diversidade cultural, políticas sociais. O professor Wagner atuou também como coordenador estadual de alfabetização de jovens e adultos e como chefe do Departamento de Diversidade na Secretaria de Estado de Educação do Paraná. E atualmente ele é membro da Comissão Universidade para os Índios, a CUIA, da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, e atua no programa Iniciativa para a Erradicação do Racismo na Educação Superior,
na cátedra da Unesco, Educação Superior e Pueblos Indígenas e Afrodescendentes em América Latina. Então, um currículo bastante extenso aí do nosso querido professor Wagner. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje, né? Com certeza vai ser um debate muito rico, que vai agregar muito para a nossa formação. Avisos paroquiais só antes de passar a palavra. A gente está hoje numa outra plataforma, né? Como vocês podem ver, a gente antes estava usando o Google Meet, essa é um pouco diferente. Eu peço, né, para a gente ter atenção só com os microfones e tal, para não ligar acidentalmente, e de preferência manter só como ouvinte. Mas quem quiser se inscrever, né, quando a gente abrir um momento para o debate, pode se inscrever no chat para falar, ou pode colocar também a questão no chat, e, à medida que a aula for rolando, a gente sempre pode ir comentando e colocando também questões no chat, que tanto eu, as professoras, as monitoras, estamos sempre atentas, né, ao que rola aí na conversa do chat. Então, acho que é isso. Passo a palavra para o Cris e desejo que a gente tenha um momento de muito aprendizado. Está contigo, Cris, e eu vou desligar aqui minha câmera para ficar melhor. Muito boa noite para todos e todas, colegas estudantes, colegas assistentes sociais. Uma boa noite especial assim, para o meu amigo, o professor Wagner. Tivemos a oportunidade de estar aparentemente sempre nos mesmos espaços, mas sem se ver, porque estávamos em atribulações distintas, mas deliciosas, que envolve quando se está na luta pela terra aí no estado do Paraná, que eu tive a oportunidade de, as mesmas searas que Wagner, tanto com o Sem Terra, com o povo indígena, atuar com agendas diferentes. Ou da graduação que ele haveria de estar dando aula, mas no momento estava servindo ali no governo estadual e por isso não foi meu professor. Mas por deferência assim o chamo, porque reconheço sabedoria quando eu vejo. Então já fiz gostei do termo que a Cris usou, já fiz o anúncio paroquial, né, e agradecer toda a equipe que está possibilitando com que a gente hoje possa trocar essa ideia. Eu acho que vamos limpando a área. Não vai ser um debate, galera, porque aqui não tem antagonismo. Então, vamos ter assim uma ou outra orientação que seguir um caminho, mas que vai se encontrar ali na curva do rio, onde está enterrado o coração do povo indígena, como diria Dee Brown, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, um livro maravilhoso que eu recomendo já. Eu vou estar cheio de recomendações aqui, então eu espero que esse vídeo contribui no futuro, mas para quem está aqui e anotando, eu vou colocar algumas coisas, obviamente, para ajudar a gente a dar continuidade nesses estudos. E tal como o curso começou, ele passou por essas etapas já que a Cris mencionou de estudos, e nós somos mais uma etapa do estudo aqui. Então, com a nossa contribuição, desde de aspectos de experiências, como de estudo. Também somos estudantes. Aliás, assim deveríamos ser sempre, que estudar não tira nada da gente, muito pelo contrário. Eu faria diferente se eu tivesse num espaço que eu não me sentisse tão pertencente, fosse mais formal, eu faria diferente do que eu vou fazer agora, mas eu não vou me furtar de começar como eu acho que toda fala me ajudou realmente a querer buscar mais estudos, mais informação e fazer luta, as que eu considero que não foram as únicas, mas as que realmente importantes para mim sempre começaram com uma poesia. E eu vou começar com uma poesia. Poema Índio, Eu Não Sou, de Márcia Cambeba, minha linda parente. Não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido quero levar. Um erro
que Colombo cometeu. Por erro de rota, senhor, Cabral em meu solo desembarcou, e no desejo de nas Índias chegar, com o nome de índio, me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Nosso canto, uma bala silenciou. Minha alma inquieta ficou. Meu grito na mata ecoou. Chegou tarde e eu já estava aqui. Caravela portou bem ali. Eu vi Maitine subir. Na minha uca me escondi. Ele vem sem ter permissão, com cruz e espada na mão, nos olhos uma missão, dizimar em nome da civilização. Ouve agora o que eu tenho a lhe falar. Não sou índio e venho mostrar a palavra certa a pronunciar. Povo, etnia, é como deves me chamar. Índio eu não sou. Sou Cambeba, sou Guarani, sou Tembé, sou Cocama, sou Sataré, resistindo em raça e na fé. Então, feito a leitura desse poema da Márcia Cambeba, que ela tem bastante livro, assim, uma poetisa nativa brasileira, eu quero começar por isso. Índio. Quem somos? Do que nos alimentamos? Onde vivemos? Acho que a primeira coisa a gente já limpou que índio só se aplica à tabela periódica enquanto um número de um metal mole, primo do bororo ali, é um metal, é um elemento químico. Salvo engano, é o número 49 da tabela periódica. Então, são povos indígenas. São quantos? Importante. Acho que para um primeiro debate, eu sei que algumas informações vocês já devem ter encontrado, mas eu tenho a obrigação de falar. Atualmente, somos cerca de 300 povos. Um terço vive em terra indígena, desses 300. Um terço vive em autonomia, sem contato com a sociedade não indígena, em autonomia, não em isolamento. E o outro terço vive nas cidades, alguns, inclusive, em retomada. São 240 idiomas distribuídos em todo o território nacional, ocupando cerca de 13% do território nacional, e, segundo dados oficiais, somos cerca de 1 milhão de sujeitos. Essa é um pouco de informação. Os territórios indígenas, hoje no Brasil, estão distribuídos em 300 municípios, estruturados, cidades. Sendo São Gabriel Cachoeira, ali em Félix Xingu, o maior em população indígena, e o segundo maior aqui em Santa Catarina, Canoxoclen, ali em José Boatê. Então, nós temos, nos 400 municípios, ou sejam, cidades, nós temos terras indígenas em todo o nosso território nacional. Nós também temos povos transfronteiriços, principalmente na região da Amazônia, com o povo Yanomami, e na região aqui da Tríplice Fronteira, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, na fronteira com a Bolívia também, nós vamos ter guaranis ali transfronteiriços. Isso para dar uma fotografia, tá, gente? De como estamos agora. Eu sei que deve haver aí, por parte de vocês, uma curiosidade com relação, acho que vai surgir nas perguntas, com relação à pandemia, né, a Covid-19, como que ela afetou, só para informar, somos os 900 assassinatos que, assim que eu pacifique, o governo brasileiro, o Estado brasileiro e o governo de Bolsonaro escolheram não assistir, e daí decorre a morte. Então é uma morte por omissão do Estado, portanto, uma morte que era passível de ser interrompida, e assim não foi, portanto, assassinato, mesmo que seja
culposo. São 23 mil pessoas infectadas atualmente, atingiu 168 povos. Essa é a nossa realidade com relação à Covid. Saindo da fotografia, um pouco, né, dessa atualidade, é necessário entender a questão indígena como um problema econômico. Foi recomendado na bibliografia de suplementar o livro 7 Ensaios da Realidade Peruana, de José Carlos Mariátegui. E foi colocado ali. Ele é um dos autores-chave, pelo menos na leitura que eu trago para vocês, que é uma leitura dentro da teoria social crítica, com suas diversas matizes, mas a minha é marxista. É uma leitura de que o problema indígena ele é um problema econômico, social, político, mas, sobretudo, econômico. E ele advém, e aí concordo com o Mariátegui, que estudava o Peru, que estudava a sociedade peruana, para nós do Brasil também tem a mesma gênese. Advém do roubo da terra e da consequente transformação da terra em propriedade privada. E, a contínuo, no caso do nosso país, em latifúndios. Esse é um ponto. Então, entender historicamente a questão indígena, eu acho que vocês já passaram por isso. Vou fazer a recapitulação desde o ponto de vista indígena, da formação do Estado para o povo indígena. Se dá por, obviamente, invasão, conquista e acusação. Esse processo não acabou ainda, não está na história, não acabou, ainda existe. Acontece que a conformação do Estado simultâneo à invasão por na época, uma potência imperial portuguesa, vai trazer o Estado português, portanto, imperial, modalidades de estados que vão se conformando conforme a história, com o fim do Império, a independência, aí ainda com um reinado, mas já sem um império, posterior à República e, supostamente, com 88, uma República democrática cidadã. Eu não vou entrar na questão da formação do Estado, porque o que foca para a gente é entender que a conformação econômica do problema indígena que dá o formato do Estado brasileiro, tal como a gente olha ele hoje, com alguns ajustes, algumas coisinhas ali, ela está diretamente ligada a um modo de produção, portanto, a economia. E qual modo de produção? O escravista. Num determinado momento histórico de 300 anos dos povos indígenas, esgotada essa mão de obra, impossível, muito cara de operar, vai e se escravizam os outros parentes, os povos indígenas da África, os bantus, nagôs, alçua. São os outros parentes, vão lá e sequestram os indígenas da África e trazem escravos para cá, para a próxima empreitada, que vai até, estatisticamente dizendo, né, 1888, mas nós sabemos que só mudou do escravismo para o povo indígena, o povo negro, o povo pobre, o salário. Porque tal como somos super explorados, aí já metendo um outro conceito que não tem nada a ver com a questão indígena, mas é importante dizer que nós continuamos escravos, agora do salário e do modo de vida que tem o seu fundamento na super exploração de nós, trabalhador e trabalhadora brasileira. Mas vamos lá, estou falando de indígenas, estou falando da gente aqui. Esses 300 anos de escravidão, antes do sequestro dos negros e das negras, dos pretos e pretas, havia todo um modo de vida no Brasil que não era Brasil ainda. Vou denominar aqui costumes, economia, ou seja, modo de produção,
fé ou religião, como queira, e cultura, acho que eu já falei, são os principais. Os principais. Com a invasão, conquista, porque, ó, vejam bem, primeiro invadiram, inclusive foram bem acolhidos os FDP. Chegaram todo cracudo, todo fudido, todo doente, mijado, cagado, fedendo. Foram recebidos bem pra caralho, os putos. Isso me dá uma raiva. Me dá um estado de nervo que vocês não têm ideia. Desculpe o palavreado, mas... é isso aí, tem que falar a real. Bem recebido. E evoluiu-se da invasão para conquista e consequente colonização. Não foi um processo de uma semana. Como eu disse, não acabou até hoje, mas vai ter uma conformação econômica muito séria, que é a mais importante para nós. Aí eu vou focar nisso daí, que é a questão da terra, como um problema para os povos indígenas, problema de branco, mas para nós, gerado pelo branco, mas um problema para nós gravíssimo, que é o econômico e social, cultural, religioso, porque todo ele está fundado único e exclusivo no uso da terra que nós fazemos, como nós usamos essa terra. Então, eu falei que a terra, na invasão, depois conquista, foi roubada, mas ela era roubada, mas quem que era dono dessa terra? Era a coroa, era um império. Com a independência, veio um processo que durou mais ou menos 10 anos de discussão, de um que chama Lei de Terras. Fazendeiros, toda a canalhada reunida, já estava sabendo que era questão de tempo, por conta de um fenômeno que tinha acontecido, até que deu aquela origem da expressão brasileira para inglês ver, que a Inglaterra havia pressionado diversos países para não deixar mais, não receber mais tráfico de escravos. Mas no Brasil, isso aí virou a expressão para inglês ver, ou seja, uma farsa. Então, os fazendeiros, que eram a sua maioria da classe política dirigente do país, latifundiários, eles não eram proprietários da terra. Precisou da lei de terras para que a coroa instituísse a propriedade privada. Eu chamo de segundo assalto. O primeiro assalto, que foi esse da invasão. E o segundo assalto com a proclamação da independência. Com a lei de terras é formalizado, portanto, a propriedade privada da terra. E vocês podem verificar aí, em pesquisa rápida na internet, como isso foi cruento, foi violento, não foi... rolou muito sangue. O que é a novidade da lei de terras, que o Estado, mais uma vez, resume? Coloca o poder de polícia do Estado para garantir a formação do latifúndio brasileiro, o grande inimigo dos povos indígenas e de todo um projeto importante, libertador, que seria para o nosso país, são os latifundiários. Vou avançar um tempo, é longo esse debate, mas é importante fazer. Vocês vão ver que tem 2 atores permanentes que eu chamo a atenção. Eu vou entrar no serviço social, tá? Então, peço paciência. Todos esses atores, eles têm em comum a figura do Estado, do latifúndio e dos militares, da polícia, vamos chamar de militares do exército, poder de polícia, os pretores, como diriam os gregos romanos. Esses grupos, eles são ao mesmo tempo que grupo de controle e comando do Estado, que vão permanecer assim, de fazedores de lei, etc. Mas eles são, sobretudo, herdeiros daquele primeiro modelo econômico. Toma água. Aquele primeiro modelo econômico que é oriundo do sistema de Seis-Marias, a divisão do Brasil em Seis-Marias, que vocês estudaram na formação do Brasil. Esse primeiro modelo econômico, que vai acabar com um modo de produção indígena existente até então, e não vai permitir que outros se aflorassem a não ser o capitalismo. Ali, avançamos, então, superamos o Império com a República, superamos algumas coisas ali com a ditadura Vargas, chegamos num período ali do Estado, que seria um outro fator muito importante, que consolidado em 1850 a propriedade privada, em
1910, portanto, 1900, 20 anos, 1850, não, sou matemático, vocês já viram que o nome é forte, 70 anos depois, é isso, 70, 80 anos depois, nós vamos ter um outro papel dos militares e do Estado, já nessa daí eles já tinham feito o papel na lei de terras para garantir o latifúndio e a expulsão dos povos indígenas, usando a força e a violência, e diversas guerras aconteceram, como aconteceram resistência também, eu recomendo aí para entender um processo de resistência no Brasil, que durou de 1554 a 1564, esse livrinho aqui, ó, o meu já está detonadinho aqui, Guerra dos Tamoios, do Ailton Quintilano, que é um livro ali para você ler, ligado no soro, porque você vai se desidratar de tanto chorar. O negócio foi bruto. Mas vamos lá. Esse modelo, portanto, aí, econômico fundado pela Lei de Terras vai exigir do Estado que, em 1900, lembrando que a população do Brasil era completamente diferente, reduzida, não tinha 210 milhões de pessoas. Mas é fundado a busca de trabalhadores nacionais pelo então hoje Marechal Rondon, que muitos tenistas, pessoas que eu admiro, inclusive, cultuam esse cara como ele tinha um lema bonito, né? Pelos índios podemos até morrer, mas matar jamais, tal. Mas era um cara que levou duas coisas, assim, doenças, obviamente, e o trabalho. Não escravo, mas aí também quase escravo, que é a busca de trabalhadores, para a instalação do sistema de uma rede de telégrafos, então, naquele período. Esse processo vai ser responsável, tanto que vão ser criados ali depois pelos irmãos Vilas Boas, os parques, do Xingu, etc., vai ser responsável por mais uma fase de dizimação da população indígena. Porque a galera não se entregou, né, gente? Convenhamos, você chega aqui dizendo que eu agora vou passar a ser empregado, que essa terra não é mais minha, vai deixar barato? Não vai deixar barato. Quando tem bambu, manda flecha, diz o cacique, né? Então é isso que tem que ser. Então houve massacres, houve terríveis ataques aos povos indígenas. Mas vamos subir mais um pouco. Eu estou dando esse contexto para a gente chegar em 64, chegar em 88, depois de 2016, que eu considero o fechamento dessa primeira intervenção aqui, geradora. Mas em 64 nós vamos ter a continuidade com as grandes obras e dos massacres. Segundo o relatório Figueiredo, estima-se que mais de 40 mil indígenas foram assassinados, não competindo, nem falando disso, assim, a mesma dor vale. Os 300 mortes oficiais que a ditadura reconhece de militantes da esquerda, teve 40 mil indígenas. Só na construção da Transamazônica foram 8 mil. Então, mais uma vez, eu estou reforçando a questão do Estado, que eu considero muito importante, a questão econômica, para entender. Ontem, para quem teve a oportunidade de participar da aula do professor José Paulo Neto, graças à professora Beatriz, ela fez uma pressão para chegar uma pergunta no velho ali pelo Jaime. Ele falou assim, da importância da questão indígena e do serviço social, no serviço social. Ele falou um tema importantíssimo, devemos estudar e tal, e eu confesso que eu não estudei. A humildade foi mais legal do velho, né? Ele não estudou, porque tem poucas pessoas realmente estudando. Então, assim, não é problema não saber agora, o problema é não querer saber, né? E aí, nós tivemos aí o relatório Figueiredo. Vou saltar mais uma vez, porque o tempo está muito avançado, muito longo esse debate. Vou saltar aqui. Nós vamos ter uma constituinte que vai gerar no Brasil, e agora começamos o debate. Vai gerar no Brasil o artigo 2.1, o artigo 232 da Constituição Federal de 1988, para os nossos companheiros e companheiras com deficiência visual. Eu estou exibindo aqui a Constituição de 1888, aqui eu estou com o livrinho na mão aqui para auxiliar. Dentre outros artigos também que reconhecem os povos indígenas, mas é a primeira vez pós-invasão, conquista e colonização decretada como morta oficialmente, mas como o sistema ideológico não está morto, eu afirmo isso, mas pela Constituição de 88 vai dizer que esse ciclo acabou,
reconhecendo aos povos indígenas. Não que nos outros períodos históricos não existia um reconhecimento, teve Portugal e Espanha foram obrigados a reconhecer, porque eles eram submissos à Igreja Católica, depois de um julgamento que foi promovido por Bartolomeu de Las Casas com o Sepúlveda Pertence, para dizer se índio era um sujeito com alma ou se era um índio ou um cão, né, o gentil. Então já tinha rolado isso daí, e o Estado foi obrigado a como os direitos originários. Esses direitos originários vão para a Constituição, ali no 231, e o 23, aqui, 231, vou ler, tá, gente? São reconhecidos aos índios, esse nome é ótimo, sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários sobre a terra, olha que louco. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União apenas demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O que são essas terras tradicionalmente ocupadas e por eles habitadas em caráter permanente? Utilizadas para as livres e imprescindíveis à preservação de recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural. Veja bem, essa etapa de 88 que entra ao mesmo tempo com isso, entra com uma sacada. Que para demarcar a terra, precisaria de 5 anos de contestações e para aquele cara que diz que acha que é dono, contestar, e são 5 anos. Só que de 88 para cá tem o quê? Sei lá, 35, 37 anos, sei lá quantos anos tem. Não foram demarcadas, mas da metade das terras indígenas. E só tinha 5 anos para fazer isso. Então o Estado, mais uma vez, atuou. Demarcou ali no norte do país, um pouquinho ali no centro, mas parou. Tá? Esse processo, e aí o advento da Constituição é muito importante, porque daí a gente vai chegar aqui na nossa profissão. Estou aqui mostrando para os nossos colegas aqui, fazendo a audiodescrição, estou apresentando aqui o Assistência Social, Ética e Direitos, que é uma coletânea de leis, resoluções da nossa profissão, porque eu também não quero fugir um pouco, ao mesmo tempo que tem que falar da questão do racismo estrutural, mas eu acho que é importante a gente também reconhecer o lugar da nossa profissão nesse combate ao racismo estrutural com relação aos povos indígenas. Eu vou tentar isso aqui, porque eu acho que eu avancei demais aqui, mas eu quero colocar. E lá atrás, quando eu falei daqueles 400 municípios da Terra, estou aqui defendendo que para vocês ficarem com sangue nos olhos. Tá aí, o objetivo da minha fala. Deixar vocês não com lágrimas nos olhos, mas com sangue no olho para fazer luta anticolonial, antirracista, e seja com nós indígenas, chega o povo de terreiro, com povos tradicionais, ribeirinhos, etc. Né? Vai ficar com sangue nos olhos, chega de lágrimas. Diz o poeta, não vão deixar que as cicatrizes sejam as protagonistas das nossas histórias. Não mais. Chega de lágrima. Vão ficar com sangue nos olhos. Por quê? Toda a minha fala foi orientada dizendo assim, está fundada no grande assalto em vários momentos aos povos indígenas e mais tarde aos povos indígenas da África. Somos todos indígenas. Símbolo desses mais fudidos. Nós vamos ter ali a nossa profissão, esses 400 municípios seriam um grande. A gente atua na assistência, previdência, saúde, educação, N coisas. Mas 3 delas, que são o tripé da Seguridade Social, que interessa pra gente. E nós indígenas somos sujeitos dessa política tal quanto um outro não indígena. Obviamente, nós temos algumas particularidades no que tange ao direito à assistência à mulher grávida, e pagamento de auxílio maternidade, tem uma particularidade ali. Tem uma questão com assistência social que é resolvida junto com a FUNAI, onde, juntando verbas e orçamentos, se atende pela perspectiva do serviço social. A saúde, nós temos um distrito sanitário indígena, que é o DICEI, o sistema CESAI, que é da Lei Arouca. Nós temos particularidades. Inclusive, deveríamos ter mais lobby ali do serviço social, porque tem poucos assistentes sociais trabalhando nesses segmentos. Mas vamos lá. Nós, como se orientados pela prática, aqui pelo Código de Ética,
Eu acho que eu sempre nas minhas falas, quando eu tenho oportunidade de falar a primeira coisa que me falaram, a professora Olegna, a professora Beatriz, de seus princípios fundamentais, dois deles são para mim muito importantes. Um, como valor ético central, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. E o quarto princípio, defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Ontem também, na aula do professor Zé Paulo Neto, ele fala assim que é muito importante a entrada do debate do feminismo no serviço social, porque atende à premissa da universalização dos direitos, e esse grupo tem. Então, eu também, ontem me deu aquele insight, eu falei, pô, tá aí, olha que legal, onde também a nossa profissão muito a contribuir, não só na universidade, de fazer estudos, também, mas no atendimento a povos indígenas. Seja no Conselho, aliás, no CAS, no CRES, ou no CRES, no CAS, no Conselho Tutelar, e aliás eu denuncio aqui de público um problema que a gente está com vários colegas assistentes sociais na região do Mato Grosso do Sul, tirando crianças indígenas, tirando o parte do poder dos pais indígenas devido à condição de miséria e recolhendo essas crianças. Temos muitas crianças abrigadas contra a vontade dos pais, sendo que a Lei 6.001 não permite que assim seja. Eu quero caminhar aqui para o meu final, porque eu acabei falando um monte de informação, eu preciso dar um desfecho. Vou pedir para tu concluir, tudo. Cris, para a gente passar para o Wagner, desculpa. Tá correto. Eu passei para vocês a leitura do Ailton Krenak e do vídeo do Daniel Munduruku. Eles são um pouco a síntese do que eu tenho aqui para dizer. Então, que a gente, depois que eu não abrir para o debate, aí eu volto com isso daqui, aí vai ficar mais fácil. Aí eu contento a nossa organização e passo a palavra para o meu colega, professor Wagner Amaral, vai trazer elementos aí também para a gente pensar isso. Mas eu encerro clamando, fiquem com sangue nos olhos, com lágrimas. Obrigada, Cris. A gente já passa a palavra para o professor Wagner. Desculpa interromper, mas a dinâmica do tempo aqui ela é um tormento para a gente, né? A parte da tortura. Tá contigo, Wagner. Daqui a pouco a gente volta, Cris, para debater mais. Obrigada. Bom, boa noite a todas e a todos, a todes. Quero agradecer de coração já ao convite que me foi feito pela Cris Sabino, junto com a equipe aí que coordena esse curso tão importante, né, tematizando o racismo estrutural e a política de assistência social, assim como também a professora Luziele, a Fabiana, a Edivane, que dão esse suporte para que a gente possa se encontrar, e é claro que dando suporte para que eu e o Cris pudéssemos nos reencontrar, né? Já faz um tempo, como ele já disse, que a gente vem se desencontrando, né, ao longo desse período aí, por estar em espaços semelhantes, mas ao mesmo tempo em tempos distintos. Então é uma grande satisfação poder ouvi-lo, né? E aí acho que, de fato, nessa roda de conversa que a gente vem participando nesse momento, a partir desse momento, acho que a presença do Cris deve ser a mais emblemática nessa discussão, porque ele fala justamente de um lugar que é de uma comunidade indígena e de um pertencimento étnico que é fundamental para a luta e para esse processo de reconhecimento e nessa noite, nesse debate. Então, se tem alguém que toma centralidade nessa discussão, é de fato o Cris Tupã, e estou muito feliz, muito me orgulha, muito me honra poder estar ao lado, né, dele nesse momento.
E em nome dele, eu quero também saudar a todos os participantes, 900 milhões de pessoas, então, quer dizer, 897 mil pessoas, quase 1 milhão de indivíduos que se autodeclararam indígenas, ainda que represente pouco percentualmente, representa muito na diversidade étnica e linguística, e principalmente na capacidade de resistência. E uma outra inspiração é justamente a trajetória dos acadêmicos indígenas, dos intelectuais indígenas, o Cris é um deles, que começa a ocupar a cena desse país e na América Latina, e não só aqui, mas no restante do planeta, né? Então, há um circuito que vem sendo atravessado por esses sujeitos, e imagino que nos últimos 20 anos essa seja uma das novidades, né, do cenário e das relações e lutas dos povos indígenas no Brasil. A constituição de intelectuais, pesquisadores que começam a subverter lógicas tão positivistas, tão coloniais, que ainda estão presentes não só na academia, mas na estrutura dos serviços públicos, na estrutura do Estado. Então, para mim, essa é hoje uma das grandes inspirações, e venho pesquisando e tentando acompanhar esse movimento como um pesquisador e parceiro deles e delas. Bom, difícil também falar dessa temática depois do Cris, porque ele já trouxe um universo de informações, mas um dado que eu acho que eu queria reforçar e que ele traz na fala é a presença afirmativa dos povos indígenas nas políticas sociais. Bom, nós estamos falando desde o serviço social, eu sou assistente social, sou docente, professor desse curso, nessa área, e as políticas sociais são espaços potenciais também de resistência e de garantia de direitos, espaços contraditórios, mas é justamente nesse campo que a gente vai encontrar um conjunto de legislações que passam a ocupar as preocupações, não só nas conferências nacionais, estaduais, municipais, mas também no próprio exercício da atividade pública, na gestão dos programas, das políticas, dos projetos, na gestão dos benefícios e, fundamentalmente, na nossa atuação e trajetória enquanto profissionais. Então, é isso aí. A Constituição, apresentada já pela Constituição Federal de 88, é um marco de referência, não só para os povos indígenas, mas para toda a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, ao instalar, pelo menos do ponto de vista formal, um Estado de Direito, né? Bom, é na Constituição Federal que a gente realmente vai encontrar o resultado de um processo de articulação de luta feita pelos movimentos sociais, pelos movimentos indígenas e organizações indígenas que se manifestaram já nos anos de 70 e 80 nesse Brasil. O Cris citou o relatório Figueiredo é um documento que foi encontrado, então, nos porões aí, das instituições públicas, e que justamente descrevia o processo de tortura, massacre e matança de lideranças indígenas ao longo da ditadura militar. Se teve um segmento que foi, de fato, perseguido, torturado e morto, foi o segmento indígena, de lideranças indígenas durante a ditadura militar. E é justamente nesse contexto, a gente sabe disso, porque a gente já estudou o processo de reconceituação do serviço social no Brasil, é justamente no interior da ditadura, nesse finalzinho, inclusive, da ditadura, que a gente se reconstitui enquanto categoria, enquanto profissão, e também para os povos indígenas. É nesse momento que emerge um novo movimento indígena no Brasil, e o resultado dessa luta se dará, então, na Constituição Federal de 88, e mais especificamente algumas leis orgânicas, né? A gente vai encontrar já essa presença indígena, da luta indígena, na lei orgânica, não necessariamente na lei orgânica da saúde, mas no Sistema Único de Saúde, na instituição de um subsistema de saúde indígena. O Cris também falou dos distritos sanitários, então tem toda uma estruturação federativa
de organização de uma política de saúde indígena no Brasil. Resultado de luta e que funciona, inclusive, com a ocupação dos espaços de controle social pelas lideranças e pelos povos indígenas. E uma outra política que foi ocupada é a política de educação, né? Então, a LDB, lá em 96, já assume a educação escolar indígena como uma modalidade específica da educação básica. E nós teremos, então, uma luta das comunidades, dos diferentes grupos étnicos em ocupar a saúde e a educação. E na assistência, a gente vai ter ainda uma tímida expressão desta luta. Talvez, acho que uma questão que a gente precisa buscar compreender e pesquisar é como é que os povos indígenas olham para a política de assistência social, que também é um dos temas desse curso. Quer dizer, que olhar, que compreensões possuem sobre a nossa atuação, as instituições das quais nós estamos vinculados. Então, acho que isso tem que ser um aspecto, de fato, provocador. Nós vamos ter um conjunto de documentos nacionais, a Política Nacional de Assistência Social, lá em 2004, vai fazer uma referência muito tímida à questão dos povos indígenas, povos tradicionais, né? O PAIF vai fazer também uma referência tímida, lá em 2012, no Guia de Orientações, né? Falando de famílias, né? E famílias indígenas, famílias vinculadas a povos e comunidades tradicionais, e a gente vai ter um repasse, uma definição, uma primeira destinação de recursos, por exemplo, lá em 2005, para a criação dos CRAS indígenas. Pelo menos para 10 municípios foram enviados recursos, mas ainda é muito tímida a presença indígena e o reconhecimento dessas demandas e necessidades dos povos indígenas na política de assistência social. Eu orientei um TCC da Jennifer, que foi uma orientanda lá do Serviço Social, que tentou entender um pouco dessa dinâmica, dessa política. Acho que essa é uma área que a gente precisava estudar. Então, acho que esse é um ponto. Como é que as políticas sociais, de fato, quando eu falo políticas sociais, eu estou falando do Estado brasileiro, se reestrutura, compreende, reconhece e atua no atendimento às necessidades das comunidades, das diferentes comunidades e povos indígenas, e nesse contexto, inclusive, de retrocesso. Então, nós estamos vivenciando um período muito complicado, né, de luta insistente, incessante pela efetivação de direitos, aí muitos deles já avançados nos governos Lula e Dilma, mas agora no momento de retrocesso, né? Quando eu falo avançados em todos os limites que a gente já compreende, que vocês já discutiram aqui. Quero dizer, então, nesse tópico, que, de fato, o racismo estrutural, ele permanece, ele é marca da constituição das organizações públicas, né, públicas e privadas, mas fundamentalmente do Estado brasileiro, e ao não reconhecer a existência de povos originários, da existência, da resistência, da luta e das suas demandas, talvez essa já possa ser uma expressão de um tipo de racismo que invisibiliza. Então, isso é para a gente pensar mesmo. Então, acho que é isso, é um movimento de disputa, de negociação permanente entre os povos indígenas, suas lideranças, seus representantes e o próprio Estado brasileiro. Um aspecto que eu só gostaria de destacar também, nesse pouco tempo que a gente tem de prosa, é de que um espaço que passa a ser, do meu ponto de vista, também importante é a universidade, que é o que eu venho estudando. Quando eu falo de universidade, nós estamos falando desses últimos 20 anos no Brasil, de possibilidade de constituição de políticas afirmativas voltadas ao ingresso e à permanência de indígenas na educação superior. Eu venho, então, de uma instituição, estou vinculada à UEL, junto com outras 4 instituições, em 2001, foi convocada, então, por uma lei estadual, a acolher indígenas por meio de um vestibular dos povos indígenas que foi criado
por meio da criação de vagas suplementares em cada uma das universidades estaduais do Paraná. Então, eu estive desde o início desse processo, desde 2001, então, representando a universidade, junto com lideranças e companheiros de outras instituições, pensando essas normativas e esse ingresso, né? Então, em 2002, nós tivemos o primeiro ingresso de indígenas em universidades públicas no Brasil, e foi aqui no Paraná, por meio dessa política. Então, nós vamos completar, no ano que vem, 20 anos dessa lei, e a presença indígena, que naquele momento se materializava em 15 estudantes indígenas, 3 em cada uma das 5 universidades estaduais do Paraná, nesse momento se amplia para quase 60 mil estudantes indígenas matriculados em instituições de educação superior no Brasil. Então, é um crescimento imenso, significativo, e que revela justamente um processo que está muito associado de um crescimento demográfico imenso, significativo, da população indígena no Brasil nesses últimos 30 anos. Então, se a gente olhar o crescimento da população brasileira nos últimos 20, 30 anos, a gente vai perceber que há um decréscimo demográfico, mas a população indígena aumenta e aumentou na medida em que, nos anos 80, as conquistas constitucionais foram se efetivando, claro que não acompanhadas no ritmo dessa perspectiva neoliberal instalada nesse país já nos anos de 1990. Então, dizer que há um crescimento de jovens, um aumento de jovens que passam a demandar nos anos de 2000, principalmente, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação básica, a criação de escolas indígenas em todo o território nacional, a instituição de uma política de educação escolar indígena e, nesse momento, uma demanda de jovens que buscam a universidade. Imagino que o Cris foi um deles, né, já nos anos de 90, nos anos 2000. A presença indígena na universidade, ela passa a interrogar também essa estrutura, né? Um aspecto que interroga é justamente dessa mentira que ainda se veicula, não só na universidade, mas em todos os espaços educacionais, de um estereótipo idiotizador, né? Então, o que nós temos ainda são imagens que idiotizam mesmo, né? Idiotas, que não conferem a realidade. Então, quando a gente fala dessa diversidade étnica, elas não ornam, elas não combinam com a diversidade de 274 línguas faladas, 305 povos indígenas. A gente ainda vê nas escolas uma imagem muito idiota de um índio genérico, com marcas que são aleatórias, com roupas com pena, com cocares que não representam em absolutamente nada o sentido, o significado destes símbolos para cada uma desses povos, para cada um desses grupos étnicos. Então, essas imagens ainda estão presentes nas escolas e na universidade. Então, ter a presença de um acadêmico indígena, a Caingangue, no serviço social, de um acadêmico guarani na medicina, na odontologia, na pedagogia, no direito, de fato é um aspecto que tem que sinalizar que tem novas lutas que passam a ser desenvolvidas em novos espaços. Então, a persistência desse acadêmico revela também a ocupação de novas fronteiras, o trânsito em novas fronteiras. São sujeitos que passam a se ocupar não só de demarcar ou afirmar, ou às vezes negar, ou às vezes mimetizar, né? Mimetismo é aquele fenômeno do camaleão, né? Que ele vai se ocultando dependendo dos espaços. Então, dependendo do tamanho do racismo e do preconceito em determinados cursos de graduação, poderá ser também o mimetismo, né? A invisibilidade ou a afirmação, dependendo de como a estrutura acadêmica também suporta, apoia, se alia
com esses e atende a esses sujeitos. Então, é esta trajetória que eu venho estudando, pesquisando, acompanhando, como professor também aqui da universidade, pensando junto com os acadêmicos indígenas sobre o fortalecimento desse sujeito para que ele não só enfrente a universidade, mas que também reflita sobre os percursos que fará depois da universidade. Então, venho estudando também a trajetória dos profissionais indígenas formados, assistentes sociais indígenas, médicos, advogados, enfim, enfermeiros, e como é que eles sobrevivem a essa fronteira de conhecimentos, né, que representa a universidade e suas comunidades, esse duplo pertencimento, e por vezes de um duplo estrangeirismo, porque por vezes eles passam a ser também estrangeiros nas suas comunidades e também estrangeiros na própria universidade. Eu estou dizendo isso porque eu estou falando com um grupo, né, que passou pela universidade, está vinculado a ela nesse espaço remoto, né, e que se encontrasse um indígena, um guarani, por exemplo, na UFSC, talvez se indagasse de, mas um índio que usa celular, ele deixa de ser índio, ou estar na universidade não pode omitir, porque aquela imagem estereotipada do índio, do bom selvagem, do que vive na floresta, ainda povoa as nossas mentes colonizadas, né? Então, de fato, a presença indígena na universidade é uma presença que se apresenta e pode se apresentar afirmativa, que traz novas possibilidades epistêmicas de conhecimento e de nos ajudar a entender esse processo de decolonialidade que nós temos que aprender e incorporar. Então, a construção da autonomia dos povos indígenas está muito ligado a essa superação das marcas colonialistas que ainda perseguem não só a nossa constituição enquanto sujeito do conhecimento, né? Então, estou imaginando que a gente ainda deve usar poucas referências indígenas, né, nos nossos cursos, na graduação. O Cris trouxe o Mariátegui, né, que foi um dos primeiros intelectuais indígenas que passa a traduzir, inclusive, o marxismo na América Latina, mas acho que a gente precisa, de fato, se indagar em que medida nós, do serviço social, estamos incorporando não só as perspectivas indígenas, ou de quem produz, dos indígenas que vem produzindo, pensando o conhecimento, pensando a ciência, as ciências, pensando a sua concepção ontológica. Então, como é que a gente vem escutando de fato e criando espaços para esses pesquisadores poderem falar, e a partir de referências latino-americanas, aqui dos próprios povos indígenas nesse país, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande, que fico feliz que o Zé Paulo Neto, no debate de ontem, tenha reconhecido, mas acho que é tardio esse reconhecimento. Eu acho que urge a importância de que o serviço social, por meio das organizações da nossa categoria, da ABEPS, do Conjunto Cefes-Cres, da Enesso, de que a gente possa trazer mais o debate sobre a questão étnico-racial, a questão indígena para o interior da nossa categoria. Se a gente olhar para a produção que nós temos nos encontros, nos eventos acadêmicos, e nos periódicos, é absurdamente ridícula pelo sentido e significado da presença negra e indígena nesse país, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, repensar. E, por fim, meu tempo está terminando, porque a gente quer ouvir, a gente queria ter iniciado ouvindo vocês, né, mas acabou não dando muito certo, mas, na sequência, a gente quer escutar as indagações, manifestações que vocês têm. E, por fim, acho que um tópico que eu venho pensando e provocando, nós temos aqui no nosso programa de pós-graduação em serviço social uma caingangue, né, a Gilza Pereira, que é caingangue, é assistente social, está fazendo mestrado conosco, e tivemos agora recentemente a defesa de uma dissertação também da Jennifer Bilar, que
buscou compreender a trajetória das assistentes sociais indígenas formadas aqui no estado do Paraná. Então, eu acho que é isso. A presença indígena, ela precisa interrogar, ela precisa ocupar os nossos espaços ocupacionais, institucionais, e ocupar a categoria, né? E falar por si, e não pelo outro, não pelo Wagner, e não pelos outros não indígenas, mas falar por si. Acho que essa é a luta que a nossa categoria tem que construir, possibilitar nesses próximos anos, né? Bom, então a questão é, qual o nosso papel junto aos povos indígenas, né? Porque acho que estamos aqui também para nos indagar disso. Então, acho que tem perguntas. Eu fui assistente social também na Secretaria Municipal de Assistência Social por 10 anos, né? Atuei como assistente social nas comunidades aqui de Londrina, num período bom em que a professora Márcia Lopes era secretária de Assistência Social. Então, olhando para aquela experiência, olhando para os nossos alunos, para os colegas que atuam no campo da assistência, seja na básica, na proteção básica ou especial, e ficou me indagando, né? Um assistente social que talvez não tenha debatido isso na sua formação inicial, porque os nossos cursos também ainda não pautam isso, né? Eu espero que a gente paute, e não tem problema, pelo contrário, há uma expressão fundamental na leitura marxista, ao encontrar-se com outros eixos que são estruturantes da sociedade brasileira, além da classe, mas a questão racial e a questão de gênero, né, ou do patriarcalismo que ainda assola as relações nesse país. Então, estou imaginando assim, nós assistentes sociais, ao depararmos com famílias indígenas, como o Cris citou, e que a gente deva indagar quem são os povos indígenas, como eles nos percebem como profissionais, quer dizer, como é que eles nos veem, né, como instituição, como seja vinculada à prefeitura, ao Estado, como é que nós dialogamos com eles e com elas? Como é que a gente dialoga com as crianças? Aqui em Londrina, as crianças estão nas ruas, né, porque Londrina é novinha, ela tem 80 e poucos anos, né, a cidade de Londrina, e os Caingangue, eles estão aqui há 4.000 anos. Aliás, a tradição Itararé-Taquara, que é anterior ao que nós chamamos dos povos G meridionais, que são os Caingangue, pertencem ao povo G no Brasil, eles estão aqui há mais de 4.000 anos. Quer dizer, aqui no norte do Paraná, aqui em Londrina, a Universidade de Londrina veio bem depois. Nós temos 49 anos de UEL, né? Então, eles estavam aqui, isso aqui é território Caingangue, né? O território ocupado aí em Santa Catarina é território Guarani, não tem dúvida. Então, os povos originários são originários. Então, como é que nós dialogamos com esses sujeitos, sabendo que eles estavam antes de nós, antes das instituições, antes do Estado brasileiro, né? Como é que a gente dialoga com sujeitos que falam línguas tão diferentes, né? Como é que a gente escuta? Como é que a gente os vê? E que possibilidades de interculturalizar criticamente as nossas instituições? Quer dizer, como é que a gente constrói diálogos de fato horizontais? Sim, porque eu estou falando desde uma categoria que tem um projeto ético-político e que tem princípios que precisa encontrar-se mais com as lutas indígenas. Então, acho que é esse o ponto que a gente precisa construir cola, articular melhor. Então, acho que nós temos uma tarefa histórica fundamental no que se refere à temática indígena e à temática racial, étnico-racial, e eu não tenho dúvidas de que um aspecto que nos ajudará no presente e no futuro é justamente a presença de assistentes sociais indígenas, seja no campo da pesquisa, seja no campo da gestão, no campo da atuação profissional. Acho que a gente só tem agora que ampliar essa presença, contribuir para a ampliação dessa presença e do reconhecimento desses sujeitos
para entender em que medida elas e eles podem nos ajudar a reinventar as nossas instituições, né? A criar novas fronteiras institucionais no interior das instituições e na relação das instituições com as comunidades. Acho que essa também é uma luta. Fazer luta para efetivar direito, né, é fazer luta para construir conhecimento. Então, quando eu enxergar uma família indígena, eu preciso de pronto associar esse processo de exploração do capital, né, junto aos territórios indígenas, seja pela exploração mineral, pela instalação das hidrelétricas, as rodovias, as ferrovias, a expropriação dos territórios, a negação, a anulação desses sujeitos, a invisibilidade, a tutela. Quer dizer, tem uma história de massacre de 520 anos que precisa estar materializada, muito bem articulada, epistemicamente, quando eu olho para aquela família indígena que vem até o CRAS, ou que não vem até o CRAS porque a equipe do CRAS, do CRES, entende que estar na rua, aquela criança na rua precisa ser recolhida e precisa ser institucionalizada, porque por um conceito de proteção que a gente precisa, de fato, dialogar mais, entender mais com esses sujeitos. Quer dizer, qual é o sentido de proteção social para uma criança que sempre estará junto com seus pais, transitando, vendendo artesanato nas ruas da cidade? Quem veio antes? Quem veio primeiro, né? A cidade ou os territórios indígenas? Então, a gente precisa ter uma leitura crítica mesmo, dialogando com esses sujeitos. E para dialogar, no mínimo, a gente precisa saber que eles têm uma língua diferente, né? Ainda que nem todos os indígenas falem sua língua, tenham como língua materna o caingangue, o guarani, o charrua, né? Mas entender que são sujeitos de diferentes linguagens. E acho que uma outra luta é de deixar mais explícito nos documentos das nossas categorias esta presença indígena. Eu acho que a gente precisa, de fato, reconhecer essa presença, e por isso que eu agradeço imensamente por esse curso e pela equipe desse curso em pautar essa temática aqui conosco, né? Porque nós também podíamos falar sobre racismo estrutural e política de assistência social, tendo enfoque só a questão racial e do impacto do racismo para a população negra no país. E aí ampliar esse debate, trazendo a questão indígena, é extremamente importante, é histórico, né, porque ainda são poucas e poucos que fazem, que pautam, são poucas as instituições, e acho que essa é uma tarefa nossa, que é princípio ético-político e que a gente precisa materializar. Então, agradeço e me coloco à disposição para as questões que surjam. Eu sei que tem alguns comentários aqui ao lado no chat, mas acho que a gente agora está à disposição. Obrigado. Obrigada, Wagner, por essa fala tão cheia de elementos e com esse poder de síntese, né? Eu invejo as pessoas que têm poder de síntese, assim. E o Cris, que está voltando aí, o Cris, obrigada aos dois por essa fala maravilhosa. Acho que vocês trazem elementos que é isso, né? É um princípio ético-político. Tem alguma coisa errada com os nossos princípios se neles não estão contempladas, né, as demandas e as lutas dos povos indígenas, dos povos afrodescendentes, dos povos ribeirinhos, dos povos que são os povos, né, que vão ser chamados de marginalizados. Então, eu acho que, para mim, trazer o debate da questão indígena nos meus estudos, nas minhas pautas, nas minhas lutas, é inarredável, né? Não tem como fazer o debate da questão racial, que é a minha área de estudo, sem fazer o debate da questão indígena, porque isso seria, né, contribuir para a invisibilização desses processos brutais, né, que, como o Cris coloca, traz, durante todo um processo, né, nesses 520 anos, tudo aquilo que se concebeu como desenvolvimento, como modernização, como criação da nação, tem na sua contraface o sangue,
né, da gente indígena, mas também tem a luta e também tem a resistência que precisam ser reconhecidas, né? Eu acho que, eu sempre digo isso, 520 anos, né, de pressão, de massacre, de tortura e de genocídio, de expropriação e de exploração, né, é só a resistência que explica, né, ainda termos 300 povos indígenas no Brasil, né, em que pese toda essa tentativa de exterminação. E a gente ter isso em mente é fundamental, né, porque a gente tem muito a noção de uma sociedade nacional, de um Estado de direito, de uma perspectiva urbana-industrial, né, que sequer corresponde à realidade do capitalismo independente, sequer corresponde à realidade do Brasil, e que é isso, né, vai caricaturar e vai ridicularizar, né, essa diversidade indígena e apresentar como algo absolutamente genérico e, sobretudo, como algo quase que folclórico, né? Então, a presença da ideologia dominante no nosso sistema de educação, principalmente, né, ela é fundamental para reforçar essa invisibilização. E aí, eu acho que a gente precisa entender que essa invisibilidade do indígena, ela faz parte do projeto de extermínio indígena, né? Então, a gente reforçar as lutas indígenas, a gente ter clareza, né, sobre o posicionamento que a gente tem que ter a respeito dela, e não ter preguiça de ir atrás, e não ter preguiça de estudar, e entender, né, que lutar é lutar, né, e lutar não é fácil, então a gente precisa realmente comprar a briga, né, e como o Cris coloca, ter sangue no olho para fazer a luta, né. Eu sempre faço formações e tal, e eu escuto muito quando eu falo, né, do genocídio negro, do genocídio indígena, da situação da população negra, da situação da população indígena, as pessoas falarem, nossa, que tristeza, nossa, isso é muito triste. Não é para ficar triste, é para ficar revoltado, né, é para ficar com sangue no olho, porque a tristeza ela não nos move, né, então acho que as falas de vocês, né, elas trazem muitos elementos e essa ressurgência, né, dos povos indígenas em toda a América Latina, em todo o mundo, nos últimos 20 anos, né, como o Wagner coloca, é fundamental, né, uma inserção, no caso do Brasil, né, dos indígenas nas universidades, em alguns espaços representativos, né, que essa pseudodemocracia que a gente tem ainda possibilita, né, e a gente precisa navegar nessa contradição, mas entender, né, romper com o eurocentrismo, romper com a branquitude, romper com esse colonialismo que está presente na nossa formação, que está presente no nosso cotidiano, é reivindicar a luta dos povos, né? É ampliar a perspectiva que o próprio Brasil tem de estar de costas para a América Latina, então a gente desconhece as lutas dos nossos povos originários em toda a América Latina, e aí a gente tem vários processos recentes, como a luta zapatista, né, como a luta pela água na Bolívia, agora, né, nesse ano, as lutas no Equador, as lutas no Chile, as lutas na Bolívia. Então, a gente tem processos de luta dos povos originários acontecendo e a gente não consegue visualizar por quê? Porque a gente tem uma ideia desse índio ridículo, genérico, que não representa os povos indígenas, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais o Cris e também você, Wagner, sobre isso, sobre como o etnocídio, né, sobre como essa criação de vários processos de eliminação das possibilidades de reprodução das culturas, das formas, né, de organização das muitas etnias que a gente tem, ela atua para inviabilizar tanto a presença dos povos indígenas nos territórios, quanto para inviabilizar suas lutas, né? E dentro disso também, eu queria, né, só puxando o debate aqui, o pessoal está fazendo pergunta, mas eu tenho um monte de pergunta. Queria também que vocês fizessem um pouco uma fala sobre a relação dos povos indígenas e da superexploração. Há uma ideia no Brasil, né, de que o indígena é aquele que está na aldeia, né, que não é aldeia, mas as pessoas se não está na aldeia, está na tribo, né, que é pior ainda, e
está isolado e o índio é o preguiçoso, o índio é o inapto para o trabalho. Essas foram as ideias que o racismo, né, científico, principalmente do início do século XX, difundiram. Então, eu queria ouvir sobre essa relação do indígena e da superexploração, porque os povos indígenas, eles estão inseridos no mercado de trabalho nas piores formas, né, como trabalhadores boia-frias, como trabalhadores agrícolas, num processo de superexploração, tal qual os demais trabalhadores brasileiros, e, no que tange às políticas sociais, estão à margem delas, né, no caso de políticas de proteção ao trabalho. Então, eu queria também ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que traz muitas referências para a gente pensar qual que é o papel dessa proteção social e de que proteção social a gente está falando e para quem a gente está falando de proteção social, né? E aí, pensando um pouco, né, no Wagner falando sobre essa presença indígena, né, nos espaços, principalmente através dos estudantes, dos intelectuais indígenas, na pauta de uma perspectiva anticolonialista, de uma perspectiva que de fato coloca em evidência a multiplicidade de seres humanos que somos. Eu tenho escutado muito o Ailton Krenak, que estava nas nossas referências, eu espero que o pessoal tenha tido a possibilidade de ler, a gente colocou o audiolivro também. E queria ouvir o Cris e você, Wagner, sobre o que a gente pode aprender com os povos indígenas, né? Porque a gente acha que a gente tem que intervir, a gente acha que a gente tem que chegar e fazer alguma coisa, né, para mudar a situação dos indígenas, mas o que a gente pode aprender com os povos indígenas, né? O que esses milhares e milhares de anos de presença indígena, de organização indígena nesse território, né, só recentemente, só nos últimos 520 anos, ocupado e devastado, mas o que esse acúmulo histórico, né, de perspectiva de vida, de perspectiva de mundo, pode nos ensinar, né? Eu acho que na luta antirracista a gente precisa, sobretudo, ouvir, né, como profissionais, como assistentes sociais, enfim, como sujeitos. Então, isso, devolvo a bola para vocês, mas antes eu vou fazer algumas questões que estão aqui no chat para a gente ter um blocão, e aí eu passo a bola e a gente abre um outro bloco, se der tempo. Cadê meus monitores? Tá aqui, perguntas. Só um minutinho. Alguém colocou, a Neuza Pressoto colocou como abordar e intervir com os povos indígenas. Não é tarefa fácil. A Cória colocou, fiquei pensando sobre o atendimento ao povo indígena, sobre o abandono de compreender a realidade do povo indígena e deixar as questões na mão da FUNAI. Na assistência social, por exemplo, estabelecem critérios que dificultam o acesso do indígena a programas, serviços e projetos. E a Natália coloca, no censo SUAS desse ano, diferentes foram as questões relacionadas à população indígena, quilombola, LGBTQ+, etc. Percebemos o quanto precisamos avançar para que a política de assistência social seja acessada por essas pessoas, quais as possibilidades de ação para pensar e colocar em prática. Então, eu vou deixar vocês com essas questões, a gente tem vários comentários também, depois eu vou lendo. Oi. Vixe, coisa legal, era o que eu e o Wagner estava pensando para o começo, porque daí a gente não ficava nesse primeiro bloco aí, tanto passando informações, mas também eu acho que os intelectuais ainda padecem, e eu faço isso como autocrítica, de um grande defeito de mostrar que sabe, né? Então, a Cris falou do poder de síntese, e nós que nunca tivemos um meio lugar para poder mostrar que está com sangue nos olhos, com faca na boca e tal, e acabamos apaixonadamente, como um peri, né? Vamos aqui verborrajando, então, esse negócio do tempo o pessoal marxista fala o tempo bolivariano, a gente fala o tempo guarani, o tempo do chimarrão, de fumar, o que o não indígena fala, jogar a conversa fora, para nós é a conversa que realmente importa, está sendo tratada nesse momento.
Então, eu também peço desculpa, caso, porque eu vou e volto aqui o disjuntor aqui, enquanto ele não cair, ele vai pensar muitas coisas, né? Então, nesse sentido, mas eu acho que o objetivo do Wagner, eu acho que a tarefa foi cumprida, Cris. Eu espero que tenha sido cumprida, de ter trazido elementos, tanto uma viagem mais pessoal, intelectual, e o Wagner que uma elegância de pessoa e já traz logo uma informação, uma determinação que é muito, muito inspiradora, Wagner. Um dia eu chego lá. Aqui, eu acho que falar aí de como eu reajo melhor, como agir enquanto assistente social vai atender um indígena. Quando você vai atender um sujeito de políticas públicas, e é a sua função isso aí, você tem que se preparar, como qualquer outra profissão. Você vai para o bairro, qual que é o IDH daquele bairro, quantas crianças, você vai se informar, olha, tem escola, tem uma estrutura social, o que era o mínimo que eu considero de informação, sobre o bairro, que você não vai atender só o indivíduo, você vai atender ele numa localidade e etc. Com os povos indígenas, não é diferente. E, inclusive, existe uma orientação para facilitar esse trabalho, que é a orientação 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é da consulta. Olha, tem que fazer uma legislação para dizer pergunte, escute, consulte, livre e informado. Porque você não vai consultar se você não informar. Ela deve ser livre e informada. Essa é uma etapa. Agora, tem uma questão institucional que vai ser resolvida na luta política eu não vou citar os nomes aqui, porque fiz uma anotação, mas que a questão FUNAI e serviço social não compete, se alinham em determinados momentos estruturais que são possíveis, como foi possível na gestão, por exemplo, como falou aqui da Márcia Lopes, ali, né, quando foi secretária nacional com o Patrus Ananias e tal, conseguiu fazer um trabalho próximo ao que é necessário e reconhecer que a FUNAI tem a função única, exclusiva de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Essa é a missão institucional dela. Ela não atende, aí é uma grande confusão proposital, feita no âmbito da desinformação, da guerra de informação, de rapidezes, como falou o Wagner, que acabam virando verdades, e a FUNAI cuida de índio. Não, ela cuida do patrimônio indígena. Ela tem a missão de proteção e promoção dos direitos. Acabou a tutela com 1900. Cuidar de índio, eu vou usar essa expressão, que já não me agrada, cuidar de índio é uma tutela que já não existe mais. Então, o diálogo do insuficiente durante todo o período até agora, não estou mencionando o governo, mas todo ele, insuficiente para estabelecer uma rara exceção, que é o BPC, Wagner, e o trouxe para isso um elemento importantíssimo, e tanto a Previdência Social também com reconhecimento, a particularidade do direito ao auxílio maternidade, entre outras coisas, ali com isso, que é uma luta desse governo, que sofreu o golpe do governo do PT, é uma conquista isso para nós, povos indígenas. Então, já perguntaram como que nós, povos indígenas, passamos conquistas permanentes, eu participei de uma luta que eu considero uma conquista, que foi, eu já estudava na universidade, eu fiz a luta pela defesa da UEL, foi a primeira universidade estadual, a salvo engano, implementar depois da UNB a política de cotas, na gestão da Lígia Pupato ainda, eu lembro, e a gente estava lá lutando pelas cotas. Então, essa luta política, eu considero uma coisa importante dentro de um marco dessas conquistas nas políticas sociais, na perspectiva da universalização dos direitos, também para os povos indígenas. Olha, tem que ter entendimento muito claro. Se tem um direito para um não indígena, o dele é superior ou igual, porque ele tem uma particularidade. Ele nunca deve ser inferior.
Isso aí é esse entendimento. E aí, como que se estabelece essa relação? Diretamente de casa com aldeia a aldeia. Você fala com o cacique. É isso que prevê a lei 5051, prevê a lei 5051, que reconhece 169. É isso que dá ali no âmbito do atendimento. A Cris, ela levantou uma bola aqui, muito legal, para mim aqui, com relação à superexploração. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei esses 5 anos aí com a extensão universitária da UFSC, que é coordenada pela professora Beatriz Paiva, com um projeto que a gente implementou durante quase 6 anos, de implementação de novas tecnologias para comunicação e informação no Brasil todo. Fizemos primeiro com os Guarani de Santa Catarina, depois fomos para o Brasil inteiro. Fizemos esse trabalho com o Ministério das Comunicações, e nessa caminhada, eu ficava meses fora, ficava meses ali numa aldeia, outra, já não estava estudando mais. Sistemática de pessoas para trabalhar na cidade, de bico, de coisas assim, mas também sistematicamente da vinda de trabalhadores, operários, para vir colher maçã. Tem 2 pessoas, por exemplo, da nossa aldeia aqui, que foram colher alface agora ali no Rio Grande do Sul. E vão para a colheita de para encontrar os trabalhos escravos, aliás, parecidos com escravos, ali tem um termo que eu acabei esquecendo, mas, contudo, a superexploração, ela atinge tanto não indígenas como indígenas e indígenas, porque na questão da superexploração vai envolver também a questão. E aí, a terra, e a gente foi uma da conclusão que eu não consegui finalizar da minha primeira participação, com relação à lei de terras, com a lei de propriedade privada, o que eles estão agora, inclusive, nesse governo atual, colocando para os povos indígenas, com entrega de alguns títulos, é a possibilidade de indígenas serem proprietários privados de terra. Que daí é justamente o que a Constituição não permite. A terra são devolutas, são da união de uso exclusivo dos povos indígenas, conforme a própria trecho da Constituição que eu li, e para se preservar. Você não pode ter monocultivo, não pode arrendar a terra, você não pode comercializar a terra, etc. Então, tem uma série de coisas que, inclusive, são muito boas e que colocou na cultura. Por isso a gente no sentido, um indígena com uma consciência de classe é um elemento tão perigoso como qualquer outro com consciência de classe que fica triste, Cris, que fica bravo, que se enche de uma revolta amorosa, toda ela, sabe, dedicada a uma transformação de si e de auxiliar na transformação da vida para a felicidade, para o bem viver, etc. Que essas são as questões assim que até mais me mobilizam, me apaixonam, mas a questão da superexploração, tanto de salário, mas como de um outro sistema de opressão que não só se materializa na contratação pelo trabalho, que é a imposição de um modo de vida, o qual a gente é dependente de alimentos que nos viciaram e que as terras não podem e não comportam. Isso fala desde o ponto de vista Guarani, e eu falo assim, eu falo pelo Sul, não vou falar só Guarani, Charrua, Laclanô, Choclen, Caigangue, porque as terras são inferiores no sentido de tamanho, então permite uma autossuficiência de toda aquela comunidade que está numa terra muito menor do que deveria estar, principalmente aqui no Sul e em outras regiões também. Então, tem uma outra questão aqui. O Wagner, eu vou passar para você aqui a questão, eles perguntaram do serviço social aqui, só gostaria de falar uma coisa. O Wagner me colocou no panteão de intelectual, muito obrigado, aceito, elogio se aceita, não se questiona, mas eu queria trazer outros, gostei aqui de cabeça mesmo, Juruna, Marçal Tupanhi, Daera Figueroa, Álvaro Tucano, Cretan
Gangue, o pai e filho, Ailton Krenak, Chicão e Maninha Chucuru, a dona Zélia, ontem faleceu uma Lacla Chuclen, professora nossa, amigona, fez curso ali na UFSC, faleceu ontem. Covid, dona Zélia Piprá, também intelectual orgânica do povo indígena. O Olívio de Ecupé, o Daniel Mundurugu, eles têm uma porrada de gente. Alguém falou, tá, eu não vou citar do que eu citei antes, eu prefiro citar esses intelectuais aqui. E tem uma coletânea também de Márcia Cambeba, de outras tantas aqui, que tem literatura e tal. E aí, nesse sentido, eu concluo essa minha participação. Eu tenho outra coisa para falar no final, se me der uns 3 minutinhos depois, Cris, mas que é de suma importância, que eu considero, do ponto de vista profissional. Como assistente social, eu tive que poucas vezes intervir aqui, porque nós contamos com um atendimento adequado, suficiente, da Prefeitura de Palhoça e da colega assistente social responsável por aqui. Então, nós temos aí, respondendo para quem perguntou como estabelecer a relação foi assim: conjunto 69, o delegado, o cacique delegou para quem ficasse responsável, e eu, como sou uma das lideranças aqui, junto com mais outra menina, fazemos essa ponte com o serviço social. Não porque eu sou formada em serviço social, sou assistente social, mas porque está baseado nessa consulta, nessa confiança. A gente reúne o pessoal, traz, enfim, temos as pontes, né? Aqui dela. Mas a gente tem uma profissão que tem como um elemento fundamental a luta política, e ela está assegurada em lei. Eu gosto de dizer isso, 8662 de 93, que possibilita que a gente dê uma trucada no sistema para atender coisas do nosso trabalho com os povos indígenas, tanto quanto contra o outro, com os povos indígenas como para outros povos. Então, nós temos que dar tem uma segurança, nós temos uma lei que reconhece a nossa profissão. Acho que um profissional no olho que eu estou defendendo, e ele vai jogar com a regra debaixo do braço. Jogar aqui, ó. Eu estou dizendo aqui para os companheiros deficientes visuais, eu estou com o código de ética de assistente social aqui, ó, no meu sovaco, para assimilar o que os jogadores e clubes falam assim: olha, vamos jogar com o regulamento debaixo do braço. Aqui, no caso, é o nosso código de ética e o reconhecimento da nossa profissão por lei federal. Então, nós temos prerrogativas não se fuder, lógico. É para uma geladeira, mas eu não tenho medo de ser correto, de ser certo, de fazer luta. Não tenha medo. O que diz o Cacique Babau, o outro intelectual que eu quero recomendar para vocês, conhecer a história do Cacique Babau, ele falou assim: sabe o que deixa esses caras apavorados? Porque a gente ainda, no maior temor que poderia ter, a gente tem ainda um sorriso. A gente vai sorrindo para as cabeças. Então também tem que ir com a lei, pode ir com... vai com o regulamento debaixo dos braços, essa audiodescrição aí. E aí, Cris, me dá uns 3 minutinhos depois, que eu preparei uma fala inspiradora aqui, e queria finalizar com ela, se me puder, depois dar uns 3 minutos. Tá bem, compa. A gente já passa para o Wagner e depois a gente volta mais 3 minutinhos aí para tu finalizar e ver se tem mais algum comentário também. Bom, vamos lá. Bom, primeiro acho que a gente escuta e lê, né? Nesse caso a gente está lendo aqui todas as manifestações, então agradeço a todas as pessoas que se manifestaram pelo chat, que tomaram nota e que puderam socializar também, né, conosco suas inquietações. São muitas e são extremamente relevantes, né, todas elas. Bom, eu acho que a Cris já também inicia nos provocando novamente, e aí quando a gente tenta relacionar povos indígenas e superexploração, bom, acho que o primeiro dado é
de que quando chegaram aqui os tais portugueses no ano de 1500, nós tínhamos aqui, eu passei a referência do professor João Pacheco de Oliveira, né, uma referência para leitura, é uma leitura muito básica, né, de um livro que é público, foi publicado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, ainda no período do governo Lula, e o professor João Pacheco faz essa narrativa de maneira muito didática, então eu recomendo a leitura, e vocês vão encontrar nesse livro que lá no ano de 1500, nós tínhamos no Brasil em torno de 1.200 a 1.400 povos indígenas diferentes, grupos étnicos diferentes, falantes, cada qual de sua língua. Eu gosto de repetir isso sempre, porque essa presença indígena genérica, idiotizada, estereotipada, ela é um mantra ainda, né, nas nossas mentes. Então, é importante dizer isso. Então, a superexploração está muito associada à construção dessa imagem que você também já nos informou aqui, né? Mas ela também está dimensionada pelo trabalho escravo, né, de indígenas, muitos que foram mortos, foram dizimados, e junto com a população negra, africana e afrodescendente nesse país. Eu acho que o século XX, ele construiu uma dimensão importante dessa superexploração, que não era só atravessar os territórios indígenas com as linhas telegráficas lá no início do século passado, com as ferrovias, com as rodovias, com as linhas de transmissão de energia elétrica, com as hidrelétricas, com as mineradoras, enfim, e com as pastagens, né, com a expansão da fronteira agrícola, mas principalmente pela ideologia. Então, há, de fato, um extermínio, isso está dado hoje nos discursos governamentais, né, do governo federal, de desqualificar, de fato, esse sujeito indígena, né, de um novo processo de integração, como já foi tentado no início do século passado, e também pelo Getúlio Vargas, na Constituição, no fomento das agências governamentais, na ditadura militar com a FUNAI, enfim, a desqualificação desse sujeito, como também do sujeito negro e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quer dizer, tem um extermínio pelos processos de subjetivação, da percepção desses sujeitos, e a escola é uma agência fundamental, um aparelho importante nesse processo de reprodução dessa ideologia, que desqualifica os sujeitos, né? Então, isso não nos ajuda a entender categorias como autonomia, que é o inverso da tutela, da diversidade, da interculturalidade. Ainda que essas categorias, para muitos marxistas, soem como pós-modernos, né? Então, bom, a gente vai tratar um pouquinho disso, espero que ainda aqui na minha fala, mas eu acho que a gente precisa, de fato, reconhecer, ler mais a história e reconhecer. Quando eu digo isso, eu digo que nós, nos nossos currículos, nas nossas propostas curriculares, aqui na UEL, a gente está fazendo uma revisão curricular e está sendo fundamental o diálogo com lideranças indígenas e do movimento negro para entender onde é que a gente encaixa essa ausência, essa invisibilidade nos nossos currículos, né? Da forma como a gente narra a história, como a gente reflete a partir das categorias. Bom, aí tem um conjunto de outras questões, né? A Cris também levanta assim, bom, o que eles podem nos ensinar, né? Eu acho que tem uma dimensão étnico-comunitária, coletiva, que é super importante na existência dos povos indígenas, né? Aqui na UEL a gente faz gestão de bolsa, né? Bolsa auxílio permanência, né? Dos estudantes indígenas, é uma bolsa que é mantida pelo governo do estado, e aí, assim, é interessante como a gente se pega, por vezes, com essa leitura muito individualista de que a bolsa é do estudante, né? A bolsa é para que ele se mantenha na cidade ou na universidade. E aí, quando a gente vai, de fato, dialogar com os estudantes indígenas, a gente vai entender que, por exemplo, o auxílio permanência, a bolsa, não é dele ou dela,
é da sua família e, por vezes, para a sua comunidade. Então, fazer a gestão do auxílio permanência significa entender que parte desse recurso é para mantê-lo na cidade, pagando aluguel, todas as dívidas e exigências, né, para se manter na cidade, ou para ir e voltar da aldeia para a cidade, para quem não mora na cidade, mas é também para a sua família, né, porque há uma dimensão coletiva no uso desse recurso, que é público, mas para os caingangue aqui, por exemplo, do Paraná, e para os Guarani, né, é da família, da comunidade. Como é que você vai ficar na cidade, sendo que tem gente que está precisando de dinheiro lá na comunidade? Mas isso não é uma questão refletida, não, isso está inserido nesse ethos, nessa existência caingangue e guarani, pelo menos dos estudantes e das comunidades que eu acompanho aqui, né? Então, há uma diferença entre essa dimensão da competição, da concorrência, do individualismo, que é prenhe, que é a marca desse modo capitalista de se viver, de se organizar e de organizar a vida, que ainda está entranhado na gente, mais entranhado do que estranhado, dessa dimensão coletiva e comunitária. Então, a gente precisa, de fato, escutar, ouvir, e uma forma que se tem é ir para as comunidades também, né? A gente fez um trabalho com os Ava-Guarani aqui no oeste do Paraná, e era impressionante que depois de tanto tempo trabalhando com as comunidades, como a gente ainda precisava ir na casa de reza. Então, redimensionar o tempo, isso que o Cris fala é fundamental, do tempo Guarani, repensar o tempo, entender que existem outras dimensões associadas à transcendência, à espiritualidade, que orienta as relações, a organização política, a dimensão mítica da própria organização política dessas comunidades é fundamental. Ixi, mas a gente tem que cuidar da religião. Bom, a gente precisa cuidar da religião, que é elemento de exploração ideológica, né, de transfiguração do sujeito, né, de desfiguração. Agora, discutir com os Guarani é entender que existem mitos de origem que orientam e dão sustentação à vida. Então, me parece inimaginável para um Guarani não ter como referência Nhanderu, né, uma dimensão do sagrado. Então, isso está colado. Então, a leitura de totalidade, ela precisa ser de totalidade, né? Entender que existem outros modos de vida. É claro que alguém pode dizer, mas já está pós-moderna essa conversa, né? Porque a racionalidade científica, acadêmica, inclusive que se diz crítica, nem sempre nos permite enxergar essas outras dimensões que compõem justamente aquela singularidade daquele grupo, daquele povo, daquele sujeito, e enxergá-lo numa dimensão de totalidade, né? Totalidade mesmo, né? Bom, a Neuza levanta, como é que a gente intervém com os povos indígenas, né? E que bom que a preposição é uma expressão que a gente aprendeu na gramática, aliás, eu acho que a gente aprendeu na gramática da língua portuguesa, né? A gente só repetiu, educação bancária, né? Paulo Freire vai completar o ano que vem 100 anos, né? Completaria 100 anos. Nós temos o centenário de vida do Paulo Freire, e a gente ainda não aprendeu nos processos educativos a diferença entre educação emancipadora e educação bancária. Então, a gente aprendeu na escola, de forma bancária, a decorar a preposição. Mas a Neuza levanta uma questão importante. Intervir com os povos indígenas é diferente de intervir para os povos indígenas, que é intervir sem, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sob. Lembram disso? Então, intervir para é diferente de intervir com. Intervir contra, sem, perante. Então, a gente precisa, na prática, no exercício profissional, se repensar cotidianamente nessa lógica da praxis, de entender se nós estamos fazendo com eles, e como é fazer com eles, como seria essa escuta qualificada, né? Esse diálogo mais horizontal, interculturalizando-se. O Leandro levanta quais são os materiais sobre a inserção dos povos indígenas nas políticas públicas. Eu penso que, lembrem,
discutir povos indígenas e políticas públicas do ponto de vista do direito e da Constituição Federal de 88 também é muito recente, né? Nós estamos falando de 520 anos de contato com uma Constituição que é de 1988, quer dizer, quase fim do século. Então, é muito pouco tempo de exercício de gestão de política pública. A gente tem as políticas que assolaram e dizimaram, integraram, né, assimilaram, mas a experiência de gestão de políticas sociais, seja no campo da educação, da assistência, da saúde, da habitação, enfim, é muito recente nessa história. Então, acho que tem que buscar, e acho que os próprios povos indígenas estão nesse processo de constituição, inclusive de compreensão dessa estrutura do Estado, ainda patriarcalista, nos moldes abrasileirados, para se mobilizar e entender o funcionamento dessa lógica e articular com as outras lógicas, as suas lógicas, seus modos de ser, né? Então, acho que tem isso, acho que tem um campo super fértil para a gente se adentrar para quem tiver interesse. A FUNAI, acho que também, já nos anos 90, pós-Constituição, muitas atribuições da FUNAI passam aí para os ministérios, para as políticas setoriais, então tem um percurso, né, desenvolvido aí, e nesse momento os povos indígenas acabam se deparando com um aspecto que é muito próprio das políticas sociais no Brasil, não só no Brasil, né, que é dessa fragmentação, né? Então, políticas que estão estruturadas, cada um com seu sistema próprio de informação, de cadastro, de organização, com órgãos separados que não se encontram. Então, eu imagino que também as lideranças indígenas têm que fazer um percurso intenso para entender cada lógica, cada conselho, cada sentido aí, né, cada estrutura para ir costurando isso. Então, acho que essa é uma história também que precisa ser produzida, pensada e aí ocupada no Estado brasileiro. O Cris também trouxe um conjunto de sujeitos que são intelectuais, né, não só aqueles que se foram, como Marcel, como ele disse, como o Ângelo Cretan, para nós aqui, que é Caingangue, né, mas também alguns que estão há muito tempo, Raoni, por exemplo, e outros que estão surgindo. Então, Luiz Eloy Terena, o próprio Daniel Munduruku, o Gerson Banil, a Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana, que é deputada federal, o Davi Copenaua, o próprio Krenak, né, que já foi citado aqui, alguns que são mais velhos, mas eu acho que nós temos uma geração de novos intelectuais indígenas que estão, de fato, com sangue nos olhos. Essa expressão que o Cris nos trouxe carregam uma ancestralidade que lutou, que resistiu e que agora eles têm a tarefa meio de se apropriar não só da tradição oral, que foi elemento fundamental para essa existência, mas a escrita, né? Então, e agora as mídias, né? As redes sociais. Então, tem muitos cineastas, tem muitos produtores de vídeo. Então, tem uma nova geração que só tende a crescer, e por isso eu disse, né, desse crescimento vertiginoso, né, amplo, de uma população que cresce demograficamente, mas cresce no sentido da qualidade da sua expressão, né, usando todos os recursos e todas as linguagens, e podendo ser também o que deseja. Eu acho que é isso, eu acho que a nossa tarefa é estar junto, estar companheiro e companheira nesse processo. Obrigada, Wagner. Bom, nosso tempo já são 9 horas, mas a gente vai ter um tempinho para finalizar. Wagner, você tinha colocado um vídeo, não sei se você quer que exiba, ele é só 30 segundos, né? Então, eu acho que se puder, vale a pena. Colocar o vídeo do Wagner, depois o Cris tem 3 minutinhos para fazer a conclusão dele, e a gente dá mais 3 minutinhos para o Wagner, pessoal, aguentem aí mais
10 minutinhos, acho que vai ser sacrifício para ninguém, porque por mim a gente ia no tempo Guarani ou Zapatista e ficava até 3 da manhã, tranquilamente. Lu, tu coloca pra gente o vídeo, por favor. Nevikinai, we makayaka. Me saca do pia upi 1500 anos pia katsu. Ete panza puaza que na kaya pikada que pinevica. Nya wataite wa maka que we maka ima wa neviki kakani. Tá com vocês aí a palavra. Cortou você, Cris. Eu tô com a palavra? Tá com você. Eu vou falar. Parece que, contando meus 3 minutos, eu não quero deixar. Toda fala, ela é uma coisa complexa, porque a gente ao mesmo tempo que trazer mais conhecimento, aquele nosso lado mais assim, apaixonado, quer também trazer paixão, fogo, né, vontade das pessoas se engajarem com a gente, porque aposto que tanto Wagner, eu, Cris, que eu conheço ambos, temos esse fogo, essa paixão, esse engajamento. Então, e a gente quer, né, transferir, né, essa coisa. Então, eu queria deixar que se eu tivesse apenas colocado para mim, a gente fala do Petanguá, vou fazer uma descrição. O Petanguá é o cachimbo. Eu estou segurando para nossos companheiros e colegas, eu estou segurando um cachimbo de madeira, ele é feito com bambu e pinho, e a gente usa para fumar em rituais específicos, e ele o Petanguá é aquele tempo guarani, né? O tempo do fumo, de tomar um chimarrão e de se conversar sobre as coisas, assim, não para resolver, mas assim para poucas coisas assim no processo eu tenho aprendido diferente. Então eu queria deixar essa mensagem que se uma coisa do encontro de hoje assim eu gostaria de ter colocado é que hoje, para vocês que estão conhecendo pela primeira vez a questão indígena e ouvindo aqui, é um convite à continuidade do estudo e de entender, mas conforme você quer entender, não para uma coisa que não seja uma paixão, outra assim, por curiosidade, mas vai cedo ou tarde, pode ser que isso vire numa outra dimensão. Não quero acho que eu quero dizer muito importante que essa pandemia ensinou alguma coisa para a gente agora, nesse momento catastrófico, foi a importância de se ter ali uma vida comum, uma vida simples, uma vida austera, uma vida estoica, que você possa plantar e subsistir, porque nos piores momentos dessa crise, nego, quem tinha mais dinheiro gastando mais, preço subindo, e aí quem tinha uma condição de tomar as coisas foi o que realmente mostrou que ainda é eficaz, né? Então, são coisas assim que eu quero deixar para vocês, se vocês, porventura, se encarnarem e querer, em qualquer seara que for, mas especialmente na seara indígena, o caminho, o Wagner já deixou da escolha, da pergunta, do com. E aí temos todo um conhecimento social e construir
uma ação, né? Uma eco da morada Guarani, ou do modo do Yandecó, mas a civilização importante que nós também estamos considerando que outras pessoas de viver em civilização, se é assim que eles... Isso é o papo para outro dia. Obrigado, professor. Um beijo para você, e se eu te ver, e te dar um abraço. Obrigada, Cris. Vou deixar o Wagner se despedir também. A gente ainda tem 1 minuto. Então, em 1 minuto, eu recomendaria, né, a leitura de um poema que é do Paulo Freire. Eu não vou aqui apresentar, mas quem tiver a oportunidade, busca lá no Google, no Pedagogia da Indignação, que foi uma obra, uma coletânea de textos do Paulo Freire, e vocês vão encontrar já no início, logo após a capa, um textinho manuscrito por ele mesmo, com o título Canção Óbvia. Canção Óbvia é uma expressão poética do Paulo Freire, em 1971, em que ele diz da esperança daquilo que é o óbvio, que deveria ser o óbvio, que é a utopia. Então, acho que nessa leitura do Paulo Freire, ele termina o poema dizendo assim: estarei preparando a tua chegada da utopia como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Nós estamos na primavera e eu espero que a gente possa semear muitas esperanças de resistência, e acho que os povos indígenas e a população negra por si só nos inspiram a pensar que se abre um novo tempo de resistência nesse país, nesse continente, nesse planeta, e eu espero que a gente possa estar mais juntos, mais coletivos, ainda que de maneira remota. A gente queria estar junto, né? Mas que a gente espere juntos e faça juntos, construa juntos essa espera, né? De um tempo de justiça e de revolução e de transformação para um novo tempo mesmo, né? Espero que a gente se inspire de maneira freiriana e que aquilo que seja óbvio seja de fato óbvio, né? Que todo mundo tenha vida e vida com dignidade, com justiça. Agradeço ao Cris pela parceria, e a gente vai seguir juntos, dialogando aí, né? Estamos seguindo no debate, nessas trilhas. Agradecer a Cris, que nos acolhe, né, nessa roda de conversa, e a todas as pessoas que tiveram a paciência de me ouvir, de nos ouvir. Obrigado. Quase caiu o computador. Obrigada, Cris. Obrigada, Wagner. E a gente faz uns arranjos aqui, né, pro remoto, umas gambiarras. Gente, muito obrigada mesmo a vocês. Obrigada a quem está assistindo, a quem vai assistir depois, porque vai ficar disponível no YouTube depois do vídeo. A gente sempre faz uma edição e deixa ali disponível. Então, muito, muito obrigada. E é isso, né? Os povos indígenas, os povos afrodescendentes, os povos negros estão lutando há 520 anos nesse país, sem nenhum dia de folga, sem nenhum dia de trégua. Mas a gente não está lutando para continuar lutando, né? A gente está lutando para continuar resistindo. A gente está resistindo para alcançar a vida plena, alcançar a vida digna, mas só alcançaremos vida digna se alcançarmos todos juntos, né? Então, é isso, né? A luta antirracista, a luta anticolonialista, a luta anticapitalista, ela tem que ser de todos e todas nós, para que a gente, de fato, alcance um outro patamar de vida livre de toda essa opressão e exploração que a gente está submetido. Muito obrigada, boa noite para vocês. Para o pessoal do curso, a gente segue, né, no mesmo ritmo, fazendo as atividades no fórum, dialogando por lá, então a conversa continua por lá. Eu vou pedir para o Wagner e para o Cris ficar para a gente trocar uma figurinha depois que o pessoal sair. Um abraço para vocês. Boa noite.